Preparei o anime preparado para hoje é Kimetsu no Yaiba. E hoje eu irei falar sobre os episódios 18 e 19, que foram episódios que causaram um certo alvoroço na internet, principalmente no episódio 19, porque foi aonde a Ufotable impressionou de novo, entregando uma animação com excelente qualidade, mostrando mais uma vez que eles têm muito orçamento para gastar com Kimetsu no Yaiba, apesar de eles já estarem focando em seu filme carro-chefe, que no caso eu acho que é Fate, no caso, que foi os filmes dos Fate Heaven's Feel que eles estão focando mais. Mas mano, o que eles fizeram com Kimetsu no Yaiba foi excelente, principalmente nesses últimos episódios, no caso, mas o episódio 19 foi o épico, aquele episódio wow, para deixar marca mesmo. Eu irei falar sobre esse episódio mais ao final do vídeo. Primeiramente eu irei fazer a análise do episódio 18 e depois eu irei fazer a análise do episódio 19, por assim dizer, por assim então. Então, sem mais delongas, vamos começar com esse vídeo. Não se esqueçam também de deixar um gostei e de se inscrever nesse canal, caso vocês gostem desse tipo de conteúdo de análise. Sem mais delongas, então vamos começar com a análise. Voltando a falar do episódio 17, no episódio 17 acabou com o Tanjiro e o Inosuke enfrentando o Pai Aranha. Eles estavam enrolados, né, porque eles acabaram de ter que enfrentar esse carinho, o Pai Aranha. Enquanto em outro lugar, o Zenitsu estava todo ferrado por causa do veneno que estava no corpo dele. No episódio 18 começa já com os caçadores de Hashira, uma classe mais avançada dos Onis, patrulhando o local. E quem são eles? Quem são os Hashiras que estão patrulhando o local? São dois no caso, são o Ginyu, aquele carinha que salvou o Tanjiro lá no primeiro episódio, e também tivemos a Shinobu, que ela vai ter mais ênfase no episódio 20, se eu não me engano. Eu irei falar sobre também ela no episódio 20, quando for fazer o vídeo, obviamente. No embate contra o Pai Aranha, Tanjiro e o Inosuke estavam tendo bastante dificuldades, principalmente pela carcaça do Pai Aranha, que era muito resistente, tanto que o Tanjiro tenta meio que usar o cenário do local a favor dele, mas ele não consegue, tanto que quando ele tenta usar sua última forma, a 10ª forma, ele é arremessado para longe, para fora do mapa, deixando assim o Inosuke sozinho. Nesse episódio 18, vale dizer também que o Inosuke tem maior foco. A gente descobre um pouco mais do passado dele, de como ele foi abandonado, por assim dizer, e começou a viver na floresta, na montanha. Então, luta vai, luta vem, o Inosuke estava enrolado enfrentando o Pai Aranha. Em determinado ponto ele percebe que ele estava dependendo demais do Tanjiro e do Zenitsu. Olhando isso, ele simplesmente volta às suas origens, porque quem é o Inosuke? Bem, de antemão ele foi apresentado até agora como um personagem muito forte, que usa 2 katanas e que sabe se virar contra oponentes muito mais fortes que ele. E bem, ele conseguiu se virar bastante bem. Quando ele percebeu que ele estava dependendo demais do Inosuke e do Zenitsu, ele volta às suas origens e começa a bolar alguns planos ali malucos para ir contra o Pai Aranha. Ele consegue, ele simplesmente fala o seguinte: ó, se eu não consigo acertar você com uma katana, eu simplesmente uso minhas 2 katanas. Ele conseguiu, até certo ponto ele consegue tomar vantagem e consegue até arrancar o braço do Pai Aranha, mas chega num ponto que o Pai Aranha do nada foge, ele foge do carinha de medo. Aí, nesse determinado ponto, o Inosuke utiliza sua habilidade de fera, respiração da fera, para poder encontrá-lo. Ele rastreia ele estava em cima de uma árvore, e aí acontece meio que uma Tenshinka. Ele meio que evolui durante a batalha, o Pai Aranha, e com isso ele consegue fazer sua carcaça, que já era resistente o suficiente para resistir aos golpes deles, mais resistentes ainda. Com isso, deixando o Inosuke em certos maus lençóis, porque tipo, o Inosuke já estava ferrado, ele ficou ainda muito mais ferrado ao enfrentar a segunda evolução do Pai Aranha e não conseguindo nem cauterar de volta, tanto que chega num determinado momento muito bom que eles construíram, porque parecia mesmo que o Inosuke não tinha salvação até aquele momento em si, que
Pai Aranha chega e enforca o coitado até a morte. Estrangula mesmo o Inosuke até a morte. Chega num determinado ponto que ele tava vendo a sua vida passar pelos seus olhos, que ele meio que se lembra de como ele foi deixado, né? De como ele foi abandonado, na verdade, como ele foi salvo por seus pais, porque os seus pais aparentemente foram mortos por Onis também. E a sua mãe tentou salvá-lo deixando num lugar em meio à floresta. E tá aí, terminou o episódio quase aí, porque tivemos ainda a tretinha entre o Rui, que é um dos 12 Kizukis, o que estava controlando aquela suposta família, e também o Tanjiro. O Tanjiro, quando é arremessado para longe pelo Pai Aranha, ele chega num determinado local onde o Rui estava fazendo algumas maldades com sua irmã. E ao olhar essa cena, obviamente, o Tanjiro já sacou tudo. Ele mesmo fala que ele só sentia cheiro de remorso e de ódio pela família dele, pela família que estava construindo ali. Ele mesmo disse que aquilo não era um laço verídico, um laço verdadeiro de família, porque o que é um laço verdadeiro de família? Pelo menos ao lado do Tanjiro. É aquele laço onde deposita amor e carinho, mesmo ele sendo um Oni ou não, por exemplo. Talvez seja isso, não um laço de família criado através de ódio, o puro ódio. Ao ouvir essas palavras da boca do Tanjiro, o Rui fica extremamente interessado pra cima dele e simplesmente ele manda essa, ó: é melhor você retirar o que você disse, senão você pode viver, ou senão eu vou matar você. E simplesmente o Tanjiro, obviamente, ao ouvir isso, ele não retira o que ele disse, ele tá convicto que aquilo que ele disse é sim verídico e é sim verdade, e não arrega o pé. E aí começa a batalha, o embate, no caso entre o Rui e também o Tanjiro. E bem, o Rui, completamente muito mais poderoso do que o Tanjiro, consegue dominar ele por completo até o episódio 18, até o final. Tanto que ele consegue quebrar a espada do Tanjiro, cortar ela aos pedaços. E nessa parte que termina o episódio, nesse cliffhanger, que foi um cliffhanger bom, porque não já bastava o Inosuke está todo ferrado enfrentando o Pai Aranha, mas agora temos o Tanjiro, que estava todo enrolado enfrentando o Rui, que era um dos 12 Kizukis realmente inferiores, aliás. Agora começamos no episódio 19. No episódio 19 é mostrado que o Ginyu consegue salvar o Inosuke antes de ser estrangulado pelo Pai Aranha. Isso é bom. Agora voltando para o combate que foi lindo esse combate, vale dizer, entre o Rui e o Tanjiro. O Rui dominando completamente a batalha, quase matando o Tanjiro por si só, que até a Nezuko tem que aparecer para salvar o Tanjiro, assim a Nezuko ficando ferida. Ao olhar isso, obviamente o Rui fica ainda mais interessado nesse laço que o Tanjiro e a Nezuko compartilham, e com isso ele manda mais uma proposta, dizendo que, ó, que tal você me emprestar sua irmã aí, ô Tanjiro? Aí você vive. De novo, o Tanjiro e junto com a Nezuko negam isso. O Tanjiro tenta levar a Nezuko para um lugar seguro, né, da batalha lá pra, porque ela já estava toda ferida, mas não consegue, porque isso é meio que inútil, porque numa determinada parte, o Rui, com as suas teias de aranha, prende a Nezuko. Deixando o Tanjiro muito mais puto, e com isso o Tanjiro, não vendo mais solução, ele tenta usar de novo a sua última forma. Ele mesmo estando naquela situação muito mais tensa do que o normal, ele consegue ainda ficar calmo. E claro, ainda usando a sua respiração ao seu favor. E com isso ele consegue utilizar a 10ª forma, que surte um efeito, aliás, nos fios, nas teias do Rui, que antes ele não conseguia nem cortar. Mas agora ele consegue cortar as suas teias normais, graças à rotação e à sua tenacidade durante o momento, por assim dizer. Ele consegue revidar todas as teias de aranha, no caso, até certo momento, porque de novo o Rui dá uma devolução e com isso ele usa seu Kikijitsu, que é deixar suas teias de aranhas, que são já muito resistentes, muito mais resistentes do que o normal.
E nessa parte onde tudo parecia perdido, entra a cena em questão que foi maravilhosa, mostrando a família do Tanjiro, né? Mostrando momentos da infância do Tanjiro, de uma certa lembrança que ele havia resgatado do pai dele. O pai dele, pelo que aparenta, parece que ele vai ser também um dos caçadores de Onis, né? Isso vai ser interessante também. Mas eu acho que o pai dele já morreu até essa altura do campeonato. Eu não sei ao certo. Mas aí mostra uma lembrança, uma vaga lembrança do pai dele, dizendo que a família do Tanjiro louva bastante o deus do fogo. E o Tanjiro, ao se lembrar da conversa do pai dele, que o pai dele simplesmente fala que pelo menos ele quer que os brincos e também a parada de Kagura, né? Uma parada de Kagura do deus do fogo sejam passados para ele. E também ele comenta sobre a respiração, de um modo de respirar diferente. Ele muda simplesmente a sua circulação de respiração da água para o fogo, fazendo assim o seu dragão virar um dragão de fogo. E cara, isso foi sensacional. E a música posta durante o fundo também, a música trilha sonora foi linda, combinando perfeitamente com o momento, explodindo na hora certa. Enfim, e ainda não só para bastar isso, a gente também teve a revelação do Kekijitsu da Nezuko, que se baseia com o sangue dela. Quando o sangue dela, por exemplo, está derramado para fora, ela consegue explodir esse sangue. Isso ajuda demais o Tanjiro, porque ela atacou, no caso, Urui. Isso causou meio que uma barreira de fogo, e como o Tanjiro estava utilizando o ataque de fogo, ele conseguiu aumentar ainda mais o seu atributo de fogo e conseguiu cortar em si o Oni. E mano, a animação, a trilha sonora, o episódio em si, todos os momentos de clímax, foi tudo bem construído e bem utilizado pela Futable. Isso foi excelente, ainda mais pelo encerramento, que foi mostrando a família completa do Tanjiro, o pai, a mãe, os irmãos, as irmãs que ele tinha. Foi literalmente muito bom. E claro, o anime termina assim. Claro que isso é dito o que vai acontecer depois nos episódios 20 e 21, que eu irei falar sobre também. Mas eu acho que isso, pessoal, de novo eu tenho que dizer, esse episódio, apesar de ter tido aquele upgrade básico do protagonista, né, onde o protagonista ganha uma força a mais, foi demais do jeito que a Ufotable fez isso, né, construiu isso. Enfim, eu acho que é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo, eu falando sobre Kimetsu no Yaiba. E bem, falou e até o próximo vídeo de anime a ser comentado. Não se esqueçam também de deixar um gostei e de se inscrever nesse canal, porque isso ajuda demais.